Salve, torcedor! Cruzeiro e Galo se enfrentaram na noite de hoje em Minas, no primeiro confronto pela Copa do Brasil. O Galo vem de 11 jogos invictos, não perdeu após Copa e vem o seu último jogo de um empate com o Internacional fora de casa. Inclusive eu tenho resenha desse jogo. Se o torcedor do Galo quiser, assiste aí também, que a resenha foi muito boa. Já a Raposa venceu o Flamengo pelo Brasileirão após enfrentá-los na Libertadores. E o jogo começou foi um primeiro tempo muito igual, como um todo, né? Aos 8 minutos o Wesley finaliza de fora, próximo à trave, né? E tirando essa oportunidade no começo, os primeiros 10 ali, foi um jogo muito truncado, muito estudado, onde o Cruzeiro teve um pouco mais a iniciativa. Aí eu acabo de falar para vocês que a Raposa teve iniciativa. Aos 11 minutos, o Bernard bate um escanteio, o Coelho cabeceia rente à trave. Era o Galo respondendo a essa iniciativa cruzeirense. Porém, o primeiro tempo como um todo foi devagar, foi mais estudado do que qualquer outra coisa. O jogo foi voltar a ter emoção aos 28 minutos, numa falta para a área, o Vitor Hugo cabeceia, porém nas mãos do goleiro Otávio. Era a primeira finalização a gol no jogo, e isso aos 28 minutos do primeiro tempo. Eu estou falando com você, torcedor. A gente nota que no primeiro tempo como um todo, um clássico muito truncado, que ficou marcado também com alternação na posse de bola. Uma hora o Cruzeiro tinha essa posse e tentava atacar, outra hora quem tinha esse domínio, essa posse de bola tentando o ataque, era o Atlético Mineiro. Já dentro dos acréscimos, ali aos 48 do primeiro tempo, quase no fim da primeira etapa, o Wesley ajeita na meia-lua para o Matheus Pereira, que finaliza de canhota, ela desvia na marcação, a marcação amortece e ela fica fácil pro Everson. E esse foi o primeiro tempo como um todo. Antes da gente voltar para o segundo tempo, torcedor, eu convido cada um de vocês a conhecerem o canal se vocês estão chegando aqui pela primeira vez. A partir de agora vai ter muita coisa, muito campeonato, muito futebol europeu, Premier League, La Liga, Série A italiana. Então, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito, muito bem-vindo e acompanhe o futebol, não só o futebol brasileiro, porém o futebol europeu agora aqui comigo. E a gente indo para o segundo tempo, torcedor, a gente vê um segundo tempo diferente de um Cruzeiro tomando a iniciativa, ter uma oportunidade aos 5 minutos, e outra logo em sequência, aos 7, quando o Gerson carrega essa bola, clareia e ele finaliza, só que ela sobe um pouco e vai por cima da meta do Everson. Então era um Cruzeiro que começou mostrando a cara, né? Dando a cara ao jogo. Aos 12 minutos, numa jogada trabalhada pela direita, o Fagner bate cruzado, ela passa por toda a área, o Villalba se joga na bola, porém não alcança. Então tudo que o primeiro tempo teve de tranquilo, de igualdade, o Cruzeiro passou arrastando e dominando o início do segundo tempo. E ele transforma esse domínio em vantagem quando aos 14 minutos o Matheus Pereira troca passes. O Cruzeiro troca passes pela direita, o Matheus Pereira passa a bola para trás, aquela bolinha para trás, e o Arroio acerta um chutaço de longe, abrindo o placar para a Raposa. E um gol assim, torcedor cruzeirense, merece o seu like, o seu comentário sobre esse gol, sobre o que foi esse primeiro jogo, e a sua inscrição se você não é inscrito. Beleza? Eu conto com você. E você, torcedor do Galo, fica aqui comigo porque 10 minutos depois, uma bola aberta para o Coelho,
ele lança o Renan Lodge nas costas da marcação e o Renan finaliza para o gol, empata a partida, faz 1-1, 10 minutos após o gol do Cruzeiro. E aí, torcedor, é a sua vez, torcedor do Galo, de deixar o seu like, se inscrever aqui no Entre as Linhas e comentar o que achou do jogo e o que espera para a segunda partida na terça-feira que vem. Então, foi um segundo tempo de trocação e de muito mais emoção. Teve um jogo de verdade. Ele saiu de uma fase só estudada para gerar perigo tanto para o Galo quanto para a Raposa. Aos 35 minutos, o Lucas Romero finaliza muito bem de fora da área, ela desvia no Vitão e o Cruzeiro ganha um escanteio. Então, apesar do empate com os 2 gols no jogo, o jogo continuou ofensivo, o Cruzeiro buscando oportunidades e o Galo também. Tanto que aos 42, uma bola para a área, e aí, na hora da finalização para o gol, o jogador do Galo deu aquela hesitada, então perdeu ali a oportunidade de uma finalização já dentro ali dos 42 minutos, já perto do fim do jogo. E aí, dentro dos acréscimos, já ali aos 51, o último lance do jogo, numa falta cobrada para a área, o goleiro Everson e o Bruno Rodrigues dividem essa bola, até os dois se chocam ali, e Cruzeiro e Galo empatam o primeiro jogo e deixam tudo para terça-feira que vem, tudo para a semana que vem. E aí eu pergunto para você, torcedor celeste, para você, torcedor do Galo, o que você achou desse jogo? Você esperava algo diferente desse confronto, desse primeiro jogo, sabendo que terça-feira que vem, sabendo que semana que vem tem outro jogo, tem um jogo da volta? O que você achou da intensidade dos 2 tempos? Porque, na minha visão, foram 2 tempos completamente distintos. Se você for ver o que rendeu o primeiro tempo, porque aconteceu no segundo, foi uma coisa muito... foi bem diferente um tempo do outro, não só... não pelos gols, não só pelos gols, obviamente o gol ele muda tudo, mas o volume ofensivo foi totalmente outro. O volume ofensivo que o Cruzeiro imprimiu no começo do segundo tempo mudou o jogo, e não só pelo gol. Se esse volume não é imprimido, se o Cruzeiro não imprime esse volume no começo do segundo tempo, será que o jogo teria esse empate com gols? Será que o segundo tempo seria tão diferente da primeira etapa? Comenta aqui para mim o que você achou dessa partida, desse primeiro duelo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Comente para mim o que você espera do jogo da volta. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like. Tem vídeos recentes de Cruzeiro e de Galo. Confere aqui que o teu time está aqui. Se não segue Entre as Linhas nas outras redes, é @entreaslinhas22, Instagram, TikTok, Kawaii, tá certo? Muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje. Tamo junto, fiquem com Deus e não se esqueça, o futebol se entende entre as linhas. Tamo junto, torcedor!